Olá, bem-vindos a mais um Pegada Alumni, uma iniciativa da Alumnisa. Hoje connosco temos a Isabel Pinto, que entrou no ISA em 1990 em Engenharia Florestal. Olá, Isabel, bem-vinda, muito obrigada por estares aqui. Olá, tenho muito gosto. Será que nos podias falar um bocadinho dos teus tempos a seguir ao ISA, de como é que foi a tua vida profissional e também esta dinâmica de agora viveres na Finlândia? É, olha, a seguir ao ISA, fiquei no ISA, um bocadinho ainda durante uns 2 anos, o que foi muito bom, porque ganhei ali experiência num ambiente já conhecido, um bocadinho de experiência de investigação. Depois vim logo para a Finlândia, vim fazer a parte da tese do mestrado, fiz o mestrado no ISA pré-Bolonha, e resolvi vir, eu queria sair, queria ter a experiência internacional e vim então para a Finlândia, porque como eu tirei Engenharia Florestal, e nomeadamente os produtos florestais, os países nórdicos são realmente muito bons nesta área e escolhi vir cá fazer o mestrado. Na altura investiguei, escolhi não pelo país, portanto, escolhi o país em termos profissionais, mas investiguei onde queria fazer uma coisa que gostava, uma coisa que eles fossem bons. E esse foi o primeiro passo, a escolher e não o sítio. Depois de cá estar, portanto, vim parar ao VTT, que é um centro tecnológico aplicado na Finlândia, assim um bocadinho como o INET e o LNEC, todos juntos em Portugal, portanto cobre imensa área, tem 3.000 empregados, e vim parar como estudante de mestrado, portanto ainda como estudante do ISA de mestrado, mas a fazer cá a tese. E gostei muito em termos profissionais. Um ano soube-me muito pouco e resolvi ficar na altura para doutoramento. Portanto, fiquei mais uns 4 ou 5 anos de doutoramento, sempre no mesmo sítio, no Centro de Investigação Aplicada, muito dentro do campus universitário da Universidade Técnica, portanto tirei o grau nessa altura de doutoramento pela Universidade Técnica daqui, e nesses 4 anos de doutoramento, não é? Apaixonei-me quer pelo país e pela cultura, quer pelo finlandês, e foi isso que depois principalmente me levou a ficar cá, portanto a decisão de ficar depois do doutoramento, porque nunca voltei, e tenho estado há 20 anos, quer no mesmo país, quer na mesma instituição, portanto sempre trabalhar na parte da investigação. Portanto foi isso, foi um bocadinho as duas coisas, em termos profissionais era muito bom, e na altura ofereceram-me então um lugar permanente para fazer investigação no VTT, na Europa é conhecido como VTT, e fiquei por questões pessoais e por questões profissionais. Confesso que sempre tive um sonho de ir parar ao Canadá, que na parte dos produtos florestais também é excelente. A Finlândia foi assim a versão europeia do Canadá para mim, porque tem um estilo de vida muito parecido, não é? E como na altura na altura quis fazer o mestrado, não arranjei financiamento para ir para o Canadá, porque senão tinha ido. Dentro da Europa escolhi a Finlândia, e durante todo o tempo que fiz o doutoramento pensei, olha, ainda vou, e consegui até um convite para pós-doutoramento no Canadá, mas depois na altura por questões pessoais fiquei e não me arrependo, porque adoro a instituição em que trabalho, já tive alguns convites de trabalho daqui na Finlândia para mudar e acabo por não mudar, porque gosto muito da investigação aplicada, porque dá-me um bocadinho de tudo. É um dia-a-dia muito, não é uma investigação só básica, nós trabalhamos imenso com os clientes, com a indústria, uma coisa muito aplicada. E em termos de percurso que eu fiz por cá, portanto, apesar de ter ficado sempre no mesmo instituto, eu já tive dentro do instituto uns 5 trabalhos diferentes, mas realmente diferentes, em responsabilidade, em conteúdo, e cada vez que ou estava aborrecida ou precisava de uma mudança ou não estava contente, exprimi essa vontade, mais ano, menos ano, deram-me outra oportunidade ou candidatei-me e foram aceitos. Portanto, por ser uma organização tão grande, não é? Nós fazemos investigação desde energias, hidrogênio, energia nuclear, aos materiais, à tecnologia quanto, a sensores flexíveis, temos pilotos, temos infraestruturas pilotos para demonstração, e portanto
uma grande flexibilidade de mudança, não é? Eu comecei portanto, como investigadora, depois do doutoramento, depois já passei, não lembro agora como foi, portanto, na altura na parte dos produtos de madeira, que foi para cá, na parte das rações dos produtos de madeira. Nessa altura, como a madeira é um material de construção na Finlândia, portanto, o departamento de investigação era o departamento de construção. Comecei a trabalhar mais com construção. Com o passar dos anos, começámos a trabalhar mais com a eficiência energética dos edifícios, em termos de conteúdo. Depois mudámos um bocadinho para as cidades, para os smart cities, cidades sustentáveis. Estou há muitos anos a trabalhar nas cidades, mas durante todo este tempo fui passando de, como é que se diz, de task provider, portanto de investigador em projetos, tive uma fase que fiz gestão de projetos profissionais, portanto independentemente da minha própria investigação tirei a certificação de gestora de projeto e fiz gestão de projetos profissionais, a coordenação dos projetos da União Europeia e depois a partir de uma altura comecei-me a integrar muito nas políticas europeias de investigação, com a Comissão Europeia e fui, já há 10 anos quase que trabalho nesta área, subindo da área das cidades, depois comecei a fazer gestão no que nós chamamos de energia e indústria, que tem mais ou menos 800 pessoas, e hoje em dia faço a parte toda da política e da gestão das nossas relações com a Comissão Europeia, no gabinete de apoio ao CEO, portanto para o VTT todo. Isabel, então, e depois de nos falar aqui da sua vida profissional, já que nos podias contar um bocadinho como é que é a vida aí na Finlândia, como é que são os principais desafios e, pronto, qual é que é aquela principal diferença que tu notas, assim, comparativamente com a vida cá em Portugal? Bom, para além do frio e do escuro, não é? Que é uma diferença óbvia, é assim, eu não sou das pessoas que acho que as coisas são melhores num lado ou no outro. Portanto, ao princípio sim, ao princípio uma pessoa vem e ou está deslumbrada com umas coisas ou está chateada com outras, um bocadinho mais de extremos. Ao fim de 20 anos e de vivência, eu acho que tudo tem coisas boas e más. Portanto, se me perguntar coisas boas, eu adaptei-me bem, porque tem a ver com o nosso feitio. A Finlândia é um país muito terra a terra, e os finlandeses, muito florestal, muito igualitário. É menos igualitário do que eles gostam, que se perceba, mas mesmo assim há sempre aquele princípio que todos somos iguais. Não é? Para dar um exemplo muito prático, no primeiro ano que eu trabalhei cá, mandaram-me picar o ponto, entre as 9 e as 5, aquilo até tinha agora já mudou, mas tinha meia hora ali de intervalo que podíamos picar, e eu vinha habituada em que, vida de investigador, fazemos o nosso próprio horário e perguntei, mas porquê? E responderam-me porque os técnicos dos laboratórios, os assistentes, têm de picar o ponto neste horário e, portanto, nós temos de dar o exemplo e picamos também, somos todos iguais. Portanto, nesse sentido é muito igualitária e é muito simples. O dia a dia, o que as pessoas gostam de fazer, o campo. E isso tinha a ver um bocadinho com o meu feitio e com o que eu estava habituada, apesar de crescer em Lisboa, de viver umas partes de Lisboa mais pequenas, de viver o curso dentro da Tapada, que é uma ilha no meio da confusão de Lisboa, e portanto adaptei muito bem. Os finlandeses são muito simples, demora muito, portanto essa é a parte menos boa. Quando se vem ao princípio, demora muito a ter a sua confiança, não nos convidam para ir lá à casa almoçar ou jantar, sem mais nem menos, portanto os primeiros tempos são muito sós. O que vale são outros estrangeiros que estão por cá, vamos fazendo amizades, nos primeiros anos conheci poucos filhos, demoram muito, mas depois quando fazem uma amizade, quando nos aceitam na sua vida, são incondicionais, excepcionais. Voltando aqui um bocadinho aos tempos do ISA, agora assim de repente se pensar no ISA, qual é que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Podem ser duas. Podem. Olha, vem-me saudade, muita saudade, porque os tempos do ISA foram fantásticos, e qualidade.
Eu acho que nós, quando estamos no ISA, como estudantes, às vezes não damos valor, não é? Reclamamos, é exame, é tão difícil, nananã. Mas uma vez depois de sermos lá, depois de termos que contar com diferentes realidades, eu então que trabalho, já são mais de 15 anos que eu trabalho com consórcios europeus e com todo o tipo de universidades e de pessoas e como entregam, e o ISA tem qualidade. As engenharias em Portugal têm muita qualidade, os parceiros portugueses têm muita qualidade. Tem sido uma das minhas vitórias pessoais, confesso, nos últimos anos, quando comecei mais a trabalhar sobre isto, os meus colegas e os consórcios em PTT estavam cheios de espanhóis, e ainda tem muito, mas eu tenho feito um esforço para envolver mais organizações portuguesas, e ao princípio não foi fácil, porque eles estão mais habituados, já sabem que aquele colega, aquele entra, mas agora, que depois de ter organizações portuguesas nos projetos, mesmo que eu neste momento já não esteja a fazer os projetos, porque já estou noutro nível de organização, os meus colegas continuam a convidar os portugueses, porque realmente entregam. Portanto, as engenharias em Portugal têm qualidade e o ISA tem qualidade. Nós saímos com uma boa formação, que nem sempre damos valor a isso, só quando estamos cá fora. E agora um pequeno conselho para a comunidade do ISA, sim, um conselho para o futuro ou mesmo para as pessoas que estão ainda no ISA, qual é que seria? Olha, eu penso um bocadinho, é um conselho um bocadinho pessoal, portanto, baseado na minha experiência pessoal. Nós ouvimos muitas vezes a ideia que temos de nos especializar, e é importante, okay? Mas eu também acho que é importante sabermos misturar experiências e misturar conhecimentos. E o ensino em Portugal em geral, e no ISA também, não tende a especializar muito. Por exemplo, aqui na Finlândia é muito mais especializado. Não é? Nós em produtos florestais aprendemos o setor da cortiça, as madeiras, o papel, enquanto aqui eles a cortiça não têm, mas têm um curso para as madeiras, um curso para papel. Quem sabe papel não sabe madeira, quem sabe madeira não sabe papel. Pronto, em geral. E, portanto, o meu conselho é um bocadinho, se gostarem, como eu gosto, de posições mais generalistas e de trabalhar com misturar muito conhecimento. Eu continuo a amar trabalhar na parte das cidades, que ainda estou muito envolvida, porque tenho mobilidade, tenho energias e edifícios que eu conheço melhor, mas também tenho o que nós chamamos os Natural Urban Solutions, os espaços verdes, estou muito envolvida nessa agenda e adoro misturar isto tudo. E, portanto, o meu conselho é que não tenham medo disso. Ou seja, as duas vertentes são importantes e é um bocadinho uma questão pessoal. Para quem gosta realmente de trabalhar muito numa especialização, deve o fazer. Deve escolher as opcionais, deve escolher um mestrado, um doutoramento, aquilo. Mas para quem for um bocadinho mais como eu, que gosta um bocadinho de tudo e de misturar, claro que tem de o saber fazer, mas também há boas oportunidades. E que não tenha medo disso, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas tem de escolher. Mas vai escolher uma coisa tão diferente, quando escolheu ali outra. E porquê é que estás a desviar tanto? Não tenham medo. Se realmente gostam, até porque é muito bom, cada vez melhor e cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. Alguém que saiba um bocadinho, não um bocadinho de tudo, também, mas, sei lá, que tenha uma vertente de economia, de formação, uma vertente florestal, uma experiência de energia e uma experiência de mistura de conhecimento. Não tenha medo de nada. O que é importante é fazer coisas divertidas e que se gosta. Muito obrigada, Isabel, por estás aqui connosco hoje. Foi um privilégio falar contigo. Esperamos por vocês no próximo Pegada Alumni. Muito obrigada por nos verem. Obrigada.